Direto de São Paulo via satélite para todo o Brasil. Um espaço democrático para debate na sua TV. Começa agora com Brasil Debate, com Fernando Mauro. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um CBD, o Com Brasil Debate. Depois de longo e tenebroso inverno, eu volto a gravar nos estúdios da nossa caríssima Com Brasil TV, a TV comunitária nacional. Recebendo hoje um amigo que também não via há muito tempo, Dr. Alexandre de Sá, que foi nosso presidente da OAB de Guarulhos e hoje é o tesoureiro, diretor financeiro da OAB do Estado de São Paulo. Dr. Alexandre de Sá, é uma alegria poder recebê-lo nos nossos estúdios. Fernando, a alegria é toda minha estar aqui contigo. Realmente fazia tempo que a gente não conversava pessoalmente e sempre muito enriquecedor quando eu estou com você. Você é um cara que tem uma visão incrível, um empreendedor, um desbravador até. Então, para mim é uma honra, né? Eu lembro bastante das nossas conversas quando eu estava indo na presidência de Guarulhos e sempre muito inspirador. Então, hoje não poderia deixar de aceitar o seu convite, de vir aqui falar com o seu público da Com Brasil. É uma honra para mim. É uma alegria. Então, Alexandre, eu queria conversar um pouquinho sobre o processo da OAB que vem avançando nos últimos anos. E eu lembro que essa é a segunda eleição que o grupo do qual o senhor participa vence as eleições, mas na primeira oportunidade vocês diziam que não iriam aumentar a anuidade e queriam fazer mais com menos. É lógico que ao longo do processo, depois de vocês não terem um aumento de anuidade, vocês têm sempre que fazer aquela, vamos chamar assim, ajuste em relação à reposição da inflação, enfim, que é normal de qualquer processo. Mas eu queria que o senhor nos contasse esse T0, o momento inicial em que vocês assumem com essa bandeira e também a bandeira da educação, né? A bandeira de vocês levarem a qualificação para o advogado na ponta. Fernando, essa questão da anuidade sempre é uma questão que aparece nas discussões, especialmente no período eleitoral. E o que é importante destacar é que a OAB é uma entidade independente do poder público. Ela não recebe nenhum real de verba pública. Ela é mantida exclusivamente com a anuidade que o advogado e a advogada pagam todos os anos. Esse valor, essa contribuição, que é obrigatória, mas é uma contribuição que garante toda a estrutura da nossa instituição. Para você ter uma ideia, se nós considerarmos os funcionários diretos da OAB São Paulo, mais os da Caixa de Assistência, que também são mantidas com a anuidade, mais os terceirizados, são mais de 3 mil colaboradores diretos trabalhando para o advogado lá na ponta da linha. São 257 subseções, cada uma delas tem a sua casa. Várias subseções têm subsedes. Então, no total, se você considerar as casas e os pontos de atendimento, a OAB São Paulo hoje conta com quase 1.000 pontos de atendimento. Mais de 950 pontos de atendimento aproximadamente espalhados no estado de São Paulo. É uma estrutura grande para se manter. A estrutura é gigantesca. Então, a gente, obviamente, que precisa de recurso financeiro. Mas, ao longo da história, a anuidade da OAB São Paulo, ela se notabilizou como sendo a mais cara do Brasil. E era necessário um reposicionamento desse valor. E esse trabalho não começou na nossa gestão, bem na verdade. Ele foi assim, aprofundado na nossa gestão e nós conseguimos hoje estar entre as 10 mais baratas do país. Mas mais importante do que o valor de face da nossa anuidade é o que ela carrega. Hoje, 100% da anuidade que o advogado paga, Fernando, é revertida em crédito para o advogado se aperfeiçoar nos cursos da ESA. ESA, para quem não conhece, é a Escola Superior da Advocacia, uma escola de excelência que tem cursos de extensão e cursos de pós-graduação e nada melhor do que investir no aperfeiçoamento da advocacia. Então, hoje, 100% do que o advogado paga de anuidade vira crédito para ele fazer cursos na ESA. Então, isso para a gente mostra que a anuidade ganhou também em valor. Então, estamos muito felizes ao longo desses 3 anos com o trabalho que nós fizemos em relação à anuidade e com a aplicação do dinheiro onde era necessário. Fizemos muitos investimentos. Ao longo desses 3 anos foram 100 milhões de reais de investimentos na melhoria da infraestrutura da advocacia em todo o estado de São Paulo. Eu queria lhe perguntar a respeito da comunicação entre a OAB e o advogado, né, na ponta.
Vocês têm infraestrutura para conversar com esse advogado em termos de usar a internet, as redes sociais? Aí eu pergunto aquilo que está na moda hoje, né? Vocês têm podcast, vocês têm essa relação toda com alguém que faz essa parte de comunicação para vocês, para conversar com quem está na ponta, manter essa relação no dia a dia? Fernando, você toca num ponto que para nós é uma questão essencial, que é conseguir fazer essa conexão com cada advogado e advogada. Houve uma transformação muito grande, você vê, às vezes a gente olha, pô, estamos na era da tecnologia, da informação, aquela era em que você tem acesso a tudo de forma muito facilitada, mas talvez o excesso, às vezes, de informações dificulta que ela chegue até o advogado. No passado nós tínhamos um jornal impresso que era enviado para casa ou para o escritório do advogado, né? E ao longo do tempo isso foi se perdendo, isso foi mudando. E nós estamos sim com várias iniciativas de comunicação, tentando fazer cada vez mais uma comunicação segmentada, porque a advocacia, apesar de ter bandeiras em comum, ela é muito heterogênea, né? Então tem os interesses da jovem advocacia, da advocacia mais experiente, temos áreas diferentes dentro da advocacia e todas elas demandam uma civil, comunicação. Trabalhista, criminal, familiar e cada vez mais fusões e aquisições. Exatamente. Né? Então nós temos hoje 2 podcasts que são ali feitos pela OAB São Paulo, mas nas subseções muitos podcasts são também feitos, porque a comunicação é feita de forma mais local, né? Subseção, para quem não conhece a estrutura da OAB, é como se fosse assim, nós temos a seccional, que é uma estrutura estadual, como se fosse o governo estadual, e nós temos as subseções como se fossem as prefeituras, né? Então nós temos 257 subseções no estado de São Paulo, é a maior estrutura da OAB do país, né? Mas a comunicação, ela tem sido objeto de grande dedicação, muito investimento, porque quando a gente consegue comunicar, você une a advocacia. Você coloca a advocacia na mesma página. Você faz com que os advogados e advogadas estejam atentos àquelas demandas daquele momento. E às vezes as questões se sobrepõem, né? Nós estamos agora com uma questão muito grave, uma resolução do CNJ, que foi baixada agora mês passado, que pretende, no início do ano, quase que virtualizar a justiça. Isso é muito ruim, não só para a advocacia, mas para a sociedade. O afastamento do judiciário da cidadania, a dificuldade de acesso, sustentação oral. Então nós estamos nos mobilizando, não só aqui em São Paulo, mas nacionalmente, para, junto ao CNJ, a gente procurar evitar que essa resolução efetivamente entre em vigor e que, se ela entrar em vigor, que ela respeite o espaço de fala, a oportunidade do cidadão ter uma representação através do seu advogado no presencial, julgamento. né? Presencial. Presencial, ou ainda que não seja presencial, mas que seja síncrona, ou seja, que os julgamentos ocorram ao mesmo tempo, que você possa se manifestar durante os julgamentos, não como eles estão propondo, né? Eventualmente você mandar a sustentação oral gravada, que ninguém vai assistir, obviamente, julgamento assíncrono ou virtual, isso não é a melhor expressão da justiça. Uhum. Também queria lhe perguntar a respeito de novas estruturas físicas que a OAB se criou, né, ao longo desse período. Você falou que fez investimentos da ordem de 100 milhões de reais. Eu imagino que vocês devam ter melhorado algumas subseções, ter criado infraestruturas de anfiteatro, especialmente nessa questão da ESA, a Escola Superior de Advocacia. Eu imagino que vocês devam ter feito estúdios novos, não sei. Sim. Foram muitos investimentos em várias frentes, né? Então, assim, aquilo que aparece mais são as construções, né? Nós construímos 25 novas casas no interior de São Paulo. Então, algumas localidades não havia estrutura, outras a estrutura era locada. Virou sede própria. Sedes próprias, né? 25. Isso dá uma economia de escala para o futuro, muito, né? Grande. Nós também fizemos muitas reformas e ampliações, né? Cerca de 200 reformas e ampliações. E especialmente mudando a cara das casas da advocacia para que elas deixem de ser somente um espaço administrativo e passem a ser um espaço de trabalho. Então a gente criou muitos espaços de coworking, ou seja, então você equipou com computadores, com espaços fechados para que o advogado possa fazer audiências. Pode receber alguém. Então assim, fazer uma reunião com o cliente,
porque no passado as audiências eram só presenciais. Hoje já não, Hoje a maioria, não. né? Tudo A pela maioria internet. das audiências são virtuais, são por videoconferência. Mas essa OAB não tem nada contra. Não, ela é a essa favor não. de essa que possa existir. É que ela é contra é que você mande para os autos tudo gravado, sem a interação com a outra parte, sem a interação com o juiz, e que depois alguém decida em relação a isso, sem você ter a certeza de que o juiz estava ali entendendo o que estava acontecendo. Exatamente. Ou a outra parte ouvindo. Exatamente. É isso. É muito importante você ter essa oportunidade de falar com os juízes, com os julgadores, né? E quando você tem essa enganação, com todo respeito e perdão a palavra, mas é uma enganação você achar que uma sustentação que você vai mandar gravada, alguém vai assistir. E me parece um pouco, então eu vou fazer aqui uma observação, sem nenhum prejuízo ao Poder Judiciário, porque a gente sabe que tem muitos juízes que trabalham e trabalham muito. Mas a gente sabe que existe também a figura do assistente do juiz, que muitas vezes, quando você tem somente a peça, que é papel, né, papel mesmo que seja virtual, mas que esse assistente, ele às vezes faz lá um voto ou faz uma manifestação e o juiz assina, vamos chamar assim, eletronicamente, às vezes ciente e às vezes nem tão ciente. Não estou dizendo que o juiz não sabe de nada, estou dizendo que, às vezes, porque ele tem uma demanda, ele trabalha muito grande, é só você ver o número de processos que tem para cada juiz, mas isso é importante que aconteça. Mas quando ele está na audiência, ele não tem como se furtar a ouvir as partes obrigatoriamente. Não que ele se furte no outro processo. Aqui no outro processo, como passa por mais gente do que ele, então ali ele pode eventualmente perder algum pedaço, alguma coisa. É isso que eu quero dizer? Exatamente. Fernando, a gente tem a justiça mais cara do mundo, né? Estimam que a nossa justiça custa mais de 1,5% do nosso PIB. 3, 4, 5 vezes maior do que países similares ao nosso. Temos muito processo? Temos muito processo. Temos muito judiciário também. Uhum. Temos que fazer com que o judiciário tenha efetividade, eficiência, etc. Nós cobramos isso. É óbvio que a finalidade da OAB é muito grande, de regular a advocacia, de proteger os advogados, mas obviamente também que nós nos mobilizamos para cobrar do poder público, especialmente do poder judiciário, o cumprimento da legislação, das boas práticas. Mas nós não somos contra a modernização, contra o uso até mesmo da inteligência artificial, não somos contra nada disso. Só que nós somos a favor de um processo racional em que você não afaste o juiz do cidadão. Do julgado. O julgador do julgado. Imagina você ser processado criminalmente, é seu direito ter contato com quem vai te julgar e você ser alijado disso. Né? O seu advogado, aquele que te representa... Que vai Mas é isso que propõe o CNJ? Tem. Ele caminha para isso. Né? Quando abre uma porteira, né? Parece que porteira que passa boi, passa boiada. É um precedente perigoso essa resolução do CNJ, então a gente está muito atento e vamos nos mobilizar. E a OAB Nacional também está envolvida nessa questão? Também está envolvido. Segunda-feira nós estaremos lá. Toda a diretoria da OAB São Paulo estará lá no Conselho Federal na sessão de segunda-feira, em Brasília. Essa é a principal demanda que a gente vai levar. Mais importante que a advocacia, nesse momento, todos os advogados e advogadas que nos ouvem, estejam unidos, porque nós temos o mesmo interesse. Às vezes a gente verifica, Fernando, sabe, que as pessoas às vezes se perdem nas críticas. A OAB precisa fazer aquilo, fazer... Espera um pouquinho, vamos juntar forças agora e todos nós temos que lutar no mesmo sentido de defender que o CNJ não leve adiante essa resolução, que a gente possa garantir o direito à sustentação oral de toda a advocacia para que a cidadania não saia prejudicada. A gente pode dizer, então, que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Exatamente. Nesse caso, tem né? que ser esse o raciocínio de todo advogado. A gente passa por processos eleitorais, a gente acabou de sair de um, como você mencionou, e é natural que você tenha posições diferentes, mas a partir do momento que a gente vira a página da eleição, é importante que toda a advocacia esteja na mesma página, ou seja, esteja trabalhando de forma uníssona pelas bandeiras que são caras a todos nós. Eu queria avançar, você estava falando da questão da defesa da advocacia. E o que me passa, assim, vendo esse projeto en passant,
né, sem conhecê-lo mais profundamente, é que em alguns momentos existiram alguns atritos entre juiz e advogado, promotor e advogado, em audiências e tudo mais. Se você não tiver essa audiência, você não tem mais esse contato, né? Então não vai ter problema para você falar, ele violou minha prerrogativa e tal, porque nem se conversaram, né? E normalmente isso acontece na audiência, em que o juiz acaba sendo, às vezes, um tom um pouco a mais, ou o promotor, ou o próprio advogado também erra, porque todos erram. E no final das contas, o que eu aprendi quando eu era mais jovem, não sei se estou enganado porque eu nunca fiz direito, Sim. mas é que todos são operadores do direito, que ninguém está acima de ninguém. Sim. Porque ele é juiz, ele está hierarquicamente superior ao advogado, ou o promotor superior ao juiz. Não existe muito isso, né? Quer dizer, parece que são todos operadores do direito no mesmo nível, buscando, no primeiro momento, uma conciliação e depois um julgamento, né? Para definir parte que está certa, a parte que está errada. E é desta relação que surgem alguns conflitos e vem se falando muito, sempre se fala, né, historicamente, sobre as prerrogativas do advogado nesse ambiente. Como é que você enxerga isso? Talvez essa vontade de parte, eu sei que no judiciário não é também como um todo, né? Parte do judiciário, o que é isso, né? Então, parte do judiciário que fala, vamos fazer assim, não vamos nem falar com esses advogados mais aí, eles mandam por escrito o que eles quiserem, mandam o vídeo aí, tá? Aí não vai ter briga, né? A gente para com essa história. Então eu acho que tem um pouco disso na justiça brasileira, de uma maneira geral, e eu queria lhe perguntar, como é que ficam as prerrogativas dos advogados que às vezes têm as suas prerrogativas violadas? Fernando, esse ponto é muito importante até para o nosso telespectador compreender. Quando a gente fala de prerrogativa de advogado, muita gente imagina que prerrogativa é privilégio. Prerrogativa é ferramenta de trabalho. Todas as profissões têm as suas prerrogativas. O encanador tem a prerrogativa de usar a sua caixa de ferramentas. Nós advogados temos as prerrogativas de ter acesso ao processo, de se dirigir diretamente ao magistrado, de conversar com o cliente que está preso. São prerrogativas. Você tocou na questão do atrito, né? O atrito é uma das questões. Que às vezes a falta de respeito, de urbanidade, que parte às vezes do advogado para com o juiz, o delegado, o promotor, mas muitas vezes também parte contra o advogado. Isso também é violar uma prerrogativa. O desrespeito à urbanidade que deve nortear as relações dos atores, dos profissionais do direito, como você disse, porque todos nós temos funções a cumprir. Estamos sim de forma isonômica no processo, cada um dentro das suas atribuições, mas assim, não há hierarquia. O juiz não está acima do juiz nem do promotor e nem o advogado também está acima de nenhum deles. Mas existem outras prerrogativas. Sustentar oralmente as razões recursais é uma prerrogativa. Uhum. É um direito do advogado. É um direito do advogado que, se você for olhar, como todas as demais prerrogativas, elas são direitos da cidadania. Porque quando você contrata um advogado, você está pressupondo que ele tem condições de te defender. E para te defender bem, ele precisa ter acesso ao processo, ele precisa conseguir falar com o juiz, ele precisa ter direito a fazer a sustentação oral. Então, quando você corta essa prerrogativa, não é o direito do advogado. Está cortando o direito do cliente. Do cliente, né? Do cidadão, de última análise, né? Então, antes da gente... Muita gente fala, o advogado está querendo defender a sua prerrogativa, está pensando nos seus privilégios. Não. O advogado está querendo garantir a sua ferramenta de trabalho para poder exercer. E a OAB, historicamente, ela tem um trabalho constante de defesa das prerrogativas. Nós avançamos bastante na gestão da Patrícia Vanzolini, que está se encerrando agora de 31 de dezembro. Ela criou uma política de tolerância zero e reação imediata na violação de prerrogativas. Nós praticamente zeramos o acervo que nós tínhamos de processos de desagravo. O desagravo é uma sessão pública em que aquela autoridade que viola a prerrogativa ela é exposta e o advogado é enaltecido. Mas não é só uma questão simbólica. E ganhou uma força ainda maior nessa gestão também da Patrícia Vanzolini junto com o Conselho Federal. Foi criado o Registro Nacional de Violadores de Prerrogativas. Aquela autoridade, seja um juiz, um promotor, um delegado, um agente do INSS, que violou prerrogativa da advocacia e venha a ser condenado numa sessão de desagravo, ele amanhã, quando ele se aposentar, quando ele pedir exoneração, invariavelmente, o que ele vai pretender fazer? Se inscrever na OAB. Virar advogado. Eu já vi muito advogado que foi juiz, foi desembargador, foi, né? Mas imagina, esse profissional que ao longo da sua carreira
desrespeitou os direitos Agora da quer advocacia, quer ser advogado. Então hoje... É uma coisa assim que você olha e fala, é estranho, né? É estranho, é estranho. Mas hoje nós temos um mecanismo que vai considerar essa pessoa inidônea para a advocacia. E no mínimo, ele vai ter que contratar um advogado para se defender, vai passar por uma quarentena que pode durar até 5 anos. Vamos trabalhar para o advogado dele não ter as prerrogativas violadas. Não terá. Junto ao OAB terá todo o direito de defesa, como no processo de desagravo também tem direito ao contraditório, devido processo legal. Mas vai dar uma canseira. Vai dar uma canseira, porque ele tem que responder pelo que ele fez ao longo da sua carreira. Então, quer dizer, então traduzindo, aquele que é o violador de uma prerrogativa da advocacia, ele tem que saber que amanhã, quando ele pretender exercer essa mesma advocacia que ele negligenciou em algum momento, ele vai ter que se explicar sobre aquele feito e tudo mais e tal. E se ele for julgado culpado, ele não tem Ele pode ficar até 5 anos impedido de se inscrever. Tem isso também. Se ele for julgado culpado, não, realmente eu sou sei lá, vamos dizer assim, bateu no advogado, uma violação grave. Uma violação grave. Aí o que acontece? Julgado, não, realmente aconteceu, tem aqui registro fotográfico, gravou a audiência, tá aqui. Então não podemos fazer nada, você vai ter que ficar 5 anos de gancho. Pode ser de 1 a 5 anos. Depende da gravidade. Então, isso dá efetividade à defesa das prerrogativas. Isso é uma conquista agora na gestão da Patrícia Vanzolini. Então, a gente tem buscado mecanismos... Isso é novo, quer dizer, não era assim. Não era. Outra coisa que a gente fez... E por que tem, por exemplo, eu vou fazer uma observação. Eu tenho um amigo meu, pessoal, de muito tempo, foi candidato a presidente da OAB, Alfredo Scarfe. Ele sempre falou que a questão da prerrogativa, que a OAB não estava sendo muito forte em relação a esse tema. Talvez ele desconhecesse esse processo, ou é questão só de política mesmo? Eu não quero, obviamente, dizer que não é um problema. Não é porque você, quando você fala isso, você mostra para nós que a OAB não está inerte para essa questão. Ela está prestando atenção e está fazendo uma coisa de maneira efetiva que eu não conhecia. Isso foi uma prioridade, Fernando Mauro, da Patrícia Vanzolini, uma prioridade. Patrícia Vanzolini, ela comprou brigas homéricas. Só que assim, o que todos têm que compreender é que, primeiro, esquece prerrogativa. Direitos. O Estado, ele concede os direitos voluntariamente? Quando você vai pedir uma aposentadoria, o Estado te dá o que você tem direito? Às vezes você tem que brigar. Você tem que brigar. Para isso que a gente tem a advocacia. A advocacia, ela muitas vezes ela vai lá para arrancar o direito que o cidadão tem do Estado, porque o Estado não dá voluntariamente. Da mesma forma, no cotidiano, a gente tem enfrentamentos. Então, quando você vai se opor ao Estado, à polícia, ao Ministério Público, você vai ter alguns momentos de conflito. E surgem as violações prerrogativas. Mas o que é importante saber, a OAB sempre está ao lado do advogado. A OAB vai tomar providências, a OAB vai socorrer. A Comissão de Direitos e Prerrogativas é uma comissão das mais importantes que a OAB tem, que tem um trabalho incrível. Anteontem, você mencionou Guarulhos, anteontem tivemos um problema no aeroporto de Guarulhos. Uma passageira estava numa área restrita do aeroporto, o advogado não teve direito de falar com ela, acionou a Comissão de Prerrogativas. Foram lá 15 advogados da Comissão de Prerrogativas na madrugada, de terça para quarta-feira. Para falar com o eventual cliente dele. Para restabelecer o direito do advogado falar com o cliente. Que absurdo isso. Mas foram, 2 horas da manhã estavam lá, tem um vídeo, inclusive, na rede social, eu até compartilhei no meu stories, mostrando que estava lá o presidente da OAB Guarulhos, estava lá o conselheiro estadual, o Eduardo Ferrari, estava lá o presidente da Comissão de Prerrogativas, tinha mais um grupo, tinha um total de mais ou menos 15 advogados lá, solidários ao colega, e o delegado plantonista voltou atrás e concedeu. Então, assim, a OAB, ela trabalha muito na defesa das prerrogativas, mas elas ocorrem, as violações ocorrem, né? Então, numa campanha eleitoral, é natural que o candidato vai provocar, olha, está sendo feito pouco, devia se fazer mais. Eu concordo, sempre temos que fazer mais. Mas não que não esteja sendo feito e não que não tenha uma inovação nessa área. Inclusive, isso que o senhor mostrou é uma inovação, essa maneira de dar o gancho no sujeito que desrespeitou a advocacia, depois quer fazer parte da classe. Falou, não, peraí, só um pouquinho, se eu tenho aqui um apontamento, vamos resolver isso antes. Inclusive, o senhor pode começar contratando um advogado. Nós chegamos lá na gestão passada, né, que nós estamos terminando agora o triênio, mas em 2022, quando nós chegamos, havia um acervo enorme de reclamações de advogados que estavam tramitando na Comissão de Prerrogativas para concessão de desagravo. Coisas de 4, 5, tinha coisas de 7 anos parado lá.
E a gente foi ver, mas por que isso não está andando? Porque é tudo analógico, tudo no papel. Primeira coisa que eu fiz, eu sou tesoureiro, mas eu cuido do TI. A gente investiu pesadamente para informatizar. No final do primeiro ano, já estava informatizado. Hoje, você no site da OAB, você faz a reclamação, o processo é todo eletrônico. Então, assim... Não precisa esperar 7 anos para responder. Em menos de um ano, todo o processo de agravo tem que ser concluído. Começo ao fim. Desde o início, todo o direito de defesa, a autoridade, intimações... Mas assim, você acaba com aquela coisa cartorária, do carimbo. Mais celeridade. Muito mais celeridade. Então isso dá eficiência, isso dá não só conforto para o advogado que faz a reclamação, mas dá a certeza da impunidade para a autoridade, porque a autoridade também ela conta com a impunidade. Não vai dar em nada. Vamos fazer lá uma sessãozinha, ridicularizam as nossas notas de repúdio, por exemplo. Agora não, se ele for condenado, ele vai para o Registro Nacional de Violador de Prerrogativas. Quando ele fizer a inscrição, vai estar lá, a pessoa inidônea para a advocacia. Ou seja, então, são formas de você dar efetividade à defesa das prerrogativas. Interessante. Quero agradecer demais a sua entrevista no Com Brasil Debate. Quero lhe convidar para uma próxima oportunidade. Você vem aqui, traga também o presidente Leonardo Sica para a gente falar um pouco a respeito do tema comunicação na OAB. Eu fiquei feliz em saber que vocês têm podcast, tem uma série de conteúdos que podem ser colocados à disposição do cidadão, do advogado, do telespectador, porque direito é uma matéria que todo mundo tem que conhecer, né? Sim. Não necessariamente só quem pratica a advocacia, mas é muito importante para as pessoas conhecerem os seus direitos, saberem como agir. Eu acho que esse tipo de conteúdo é um conteúdo que agrega muito valor à cidadania, e a gente está aqui à disposição para que isso também possa acontecer. Doutor Alexandre, muitíssimo obrigado. Uma alegria ter ele recebido depois de tanto tempo. E eu voltei a gravar agora. Fazia tempo que eu não gravava, os primeiros dias de gravação aí, depois desse período sem gravar. Me senti muito honrado de participar desse momento de reencontro de você com a sua audiência, e pretendo aqui estar contigo ao longo desse próximo mandato aí, que se inicia agora 1º de janeiro, mais 3 anos na diretoria da OAB São Paulo. Eu acho que a comunicação é importante, e concordo com você, que a população tem que conhecer um pouco mais dos seus direitos, tem que valorizar o trabalho do advogado, porque o advogado ele defende a cidadania. Quando a sociedade valoriza a OAB, valoriza o advogado, certamente ele está fortalecido para enfrentar as mazelas que ele vai ter que encarar no dia a dia. Então, muito obrigado. Sempre que você me chamar, estarei aqui a postos. Presidente, muito obrigado. E quero me despedir de você, telespectador, que esteve conosco neste CBD especial. Você conhece a nossa emissora, eu posso dizer o seguinte: tudo aquilo que é bom, com o Brasil, fica ainda melhor. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.